Olá pessoal, eu sou o Márcio Vinícius, o monitor de FP1, e hoje eu vou resolver o exercício Cálculo de Horários, que é o exercício número 12 da lista não avaliativa de condicionais. Então vamos ver aqui o que diz o exercício. Faça um programa que receba a hora do início e a hora final de uma partida de Super Power Flash Turbo Dragon. Cada hora é composto por duas variáveis inteiras, hora e minuto. Calcule e mostre a duração do jogo, em horas e minutos, sabendo-se que o tempo máximo de duração do jogo é de 24 horas e que ele pode iniciar-se em um dia e terminar no dia seguinte. Então o programa vai ter como entradas a hora de início, que é horas e minutos, e a hora de término, em horas e minutos. E você vai ter que calcular e printar como saída a duração do jogo, em horas e minutos. Então, como um exemplo que a gente tem aqui, o jogo começou às 10 horas e 40 minutos e terminou às 15 horas e 10 minutos. Então, qual que foi a duração do jogo? Foi 4 horas e 30 minutos. Um segundo exemplo aqui, o jogo começou às 21 horas e 10 minutos e terminou no outro dia às 5 da manhã e 20 minutos. Então, o jogo durou 8 horas e 10 minutos. Então, como construir esse programa? A ideia principal do programa é subtrair a hora final da hora inicial do jogo para poder saber qual foi a duração. Porém, os detalhes que tem no programa, no exercício, é que podem levar a uma dificuldade para poder resolver. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer, não importa como que a gente resolve fazer, é coletar os dados que vão ser digitados pelo usuário. Bom, as horas iniciais e os minutos iniciais nós vamos chamar de H1 e M1. Então, para poder receber dois dados na mesma linha, a gente usa o map, parênteses. A gente usa int porque são dois inteiros, vírgula, input, fecha parênteses, fecha parênteses do map. A gente vai repetir o mesmo para receber as horas e os minutos finais, porém a gente vai usar H2 e M2. Ou seja, o que está acontecendo aqui? A gente já está recebendo a hora inicial e o minuto inicial, que vão ser digitados pelo usuário, e a hora final e o minuto final, que também vai ser digitado pelo usuário. Depois que a gente recebe a hora inicial e a hora final, a gente precisa trabalhar para poder calcular quanto que foi a duração do jogo. Bom, uma das formas de resolver isso é transformar os minutos em hora e somar aqui para poder fazer a subtração e depois transformar de volta. Você também pode fazer a solução inversa, transformar horas em minutos, fazer a subtração e depois transformar em horas e minutos de novo. Eu vou tentar fazer aqui de um jeito mais simples, que é fazendo a subtração direta. Então, eu vou colocar aqui que M, onde M vai ser a duração do jogo em minutos. Então, M é igual a M2, que é os minutos finais, menos M1, que é os minutos iniciais do jogo. Eu também vou calcular H, que vai ser a duração em horas do jogo, que vai ser H2 menos H1. Bom, agora qual que é o problema? O problema está nos detalhes do exercício. E o que acontece se M1 for maior do que M2? Isso acontece no exemplo número 1 do enunciado, onde nós temos que o jogo começa às 10h40 e termina às 15h10. O que acontece aqui? Os minutos iniciais são maiores do que os minutos finais. M1 é maior do que M2. Quando isso acontece, esse número aqui vai ficar negativo. E isso é um problema para a gente, porque não existe minutos negativos. Para poder contornar
esse problema, a gente precisa criar uma condicional para caso isso aconteça. Então, se os minutos iniciais forem maiores do que os minutos finais, o que a gente vai precisar fazer? Bom, para que não fique negativo, a gente vai somar 60 minutos no resultado. O resultado é m, então a gente vai colocar m mais igual 60. Para quem não sabe, isso aqui é a mesma coisa de eu colocar m é igual a m mais 60. Ambos estão falando a mesma coisa. Eu estou atualizando o valor de m e adicionando 60 nele. Então, se eu estou adicionando 60 minutos, esse número vai deixar de ser negativo. Porém, eu não posso fazer isso simplesmente e ignorar as horas. Quando eu adiciono 60 minutos, eu preciso retirar uma hora. Então, eu coloco h menos é igual a 1. Desse jeito, caso dê negativo esse número, a gente vai adicionar 60 nele e vai tirar uma hora daqui, que vai ficar tudo certo. O segundo detalhe que tem nesse exercício está no exemplo 2. Olha aqui, o jogo começou em um dia, às 21, e terminou no outro dia, às 5 da manhã. Ou seja, o que acontece? As horas finais é menor do que as horas iniciais. Então a gente tem que criar uma condicional para poder contornar esse problema. Então se a gente colocar if horas iniciais maiores do que horas finais, a gente vai contornar esse problema colocando que horas mais é igual a 24. Assim não vai ter como essas horas ficarem negativas, porque a gente vai adicionar 24 horas nelas, que vai ser um dia a mais. Como a gente não está trabalhando com dias, a gente não precisa colocar dia menos igual a 1, igual a gente colocou aqui. Depois que a gente faz isso, a gente precisa printar as respostas finais, que é a hora e o minuto. Então a gente coloca print h,m. Vamos testar então se o programa está funcionando. Se a gente colocar aqui que o jogo começou às 10h40 e terminou às 22h50, então significa que ele durou 12 horas e 10 minutos. Usando o caso de teste, se ele começou às 21h30 e terminou no outro dia às 19h20, quer dizer que ele durou 21 horas e 50 minutos. Então o programa está funcionando perfeitamente. Vamos ver agora outras formas de fazer esse mesmo exercício. Caso você resolva fazer igual eu falei anteriormente e transformar minutos em horas, fazer a subtração e depois voltar, ficaria assim. Você pega os minutos iniciais e finais e divide eles por 60 para transformar em horas. E soma as horas iniciais com os minutos iniciais já divididos por 60 e soma as horas finais com os minutos finais já divididos por 60. Assim você vai ter as horas iniciais e as horas finais com um número com vírgula, porque vai ter os minutos adicionados nela. Aí você faz que a diferença em horas é igual à hora final menos a hora inicial. Porém, tal como do outro jeito, vai acontecer de que o H1 pode ser maior que o H2. E para contornar isso, se o H1 for maior do que o H2, a gente adiciona 24. E bom, para poder transformar de volta no formato horas-minutos, a gente pega que os minutos é o resto da divisão das horas por 1, ou seja, a gente vai pegar só o número quebrado depois da vírgula, o resto da divisão por 1, e vai multiplicar por 60 para transformar de volta para minutos. E a horas é o que sobrou. Horas é a divisão inteira por 1, ou seja, vai pegar só a parte inteira do número. Você só deve reparar que se você jogar o segundo exemplo aqui, ao invés de dar 8 e 10, fica assim, 8 e 9,99999. Porém, para o dread, isso aqui é 10. Então, isso aqui não tem nenhum problema. E caso você resolva fazer o contrário, transformar horas em minutos, fazer a subtração e depois transformar de volta, ficaria assim. Você faz horas iniciais e horas finais vezes 60,
para transformar em minutos. Depois você soma os minutos com as horas, já multiplicados por 60. Assim você vai ter em minutos cada horário, o horário inicial e o horário final. Então, a duração em minutos vai ser os minutos finais menos os minutos iniciais. E aqui, tal como do outro jeito, você também vai ter que calcular a chance de que o horário inicial seja maior do que o horário final, ou seja, o jogo comece um dia e termine no outro. Então, se o horário inicial é maior do que o horário final, você vai adicionar 1440, que é o número de minutos que tem em um dia, né? Então, ao invés de adicionar 24 horas, você adiciona 24 vezes 60, que é igual a 1440 minutos. E depois, para transformar em horas e minutos de novo, a gente coloca que horas é a divisão inteira de minutos por 60, né? E o minutos é o que sobrou, que é o resto da divisão por 60. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado por terem assistido o vídeo e espero ter ajudado vocês.